Grécia, século V a.C. Ao longo de 3 décadas, uma cidade e seu povo, liderados por um homem, ascenderam rumo à grandeza. Esta é Atenas, o berço da democracia. Mas ela é a cidade de Péricles. Pericles decided that the best way to leave an indelible mark on posterity was to completely alter the skyline and appearance of the center of his city, Athens. Péricles construiu fortificações intransponíveis. A primeira sede de um senado, uma complexa rede de tubulações para abastecer seu povo com água doce. Ele formou a mais poderosa marinha do mundo antigo e ergueu templos. Um deles, o Partenon, seria considerado por muitos o edifício mais perfeito já construído. I think he did have a vision for what Athens should be, and seemed to follow that vision for most of his life. Após 2.500 anos, nós podemos mostrar sua visão novamente, recriar esse mundo perdido da forma como Péricles o vislumbrava, como a maior cidade do planeta. Mundos Perdidos, Atenas, a supercidade. No século V a.C., entre centenas de estados concorrentes que formavam a Grécia Antiga, um homem conduziu a sua cidade à grandeza. A cidade era Atenas, e Péricles não era um rei ou um príncipe, mas um homem eleito. Seu poder derivava do povo e de sua própria e singular visão das coisas. The story goes that when Pericles' mother was 8 months pregnant with him, she knew that she was going to have an extraordinary son who was destined for greatness because she had a dream that she gave birth to a lion, and for the ancient Greeks, the lion was always a symbol of leadership. To be a successful politician and statesman in Greece, he needed to be a military leader, and he needed to be an effective speaker in the assembly, and he was clearly both of those. Pericles not only contributed to Athens becoming a leading power, I think he was the main creator of that power. Péricles queria dar um recado ao mundo, o de que Atenas era suprema, a capital de um novo império. Ele enviaria o recado através de construções. O que ele planejou foi a mais custosa e ambiciosa campanha de obras já levada a cabo no mundo ocidental. Mas Péricles precisava financiá-la. No que para alguns foi um roubo puro e simples, ele assaltou o tesouro grego. O dinheiro que deveria ter sido usado para defender todas as cidades-estado da região acabou desviado para o progresso da sua Atenas. E as obras no Partenon começaram. Erguido em homenagem à deusa Atena, o prédio se tornaria o mais imitado da história, uma inspiração para engenheiros e arquitetos. O Partenon levaria 8 anos para ficar pronto, custaria o equivalente a 100 milhões de dólares e usaria impressionantes 20.000 toneladas do mais fino mármore. The Parthenon is arguably the most influential building in world history. You cannot go into any city in North America or Europe, or indeed most of the world, without finding a 19th century bank facade, parliamentary building facade, or law court building that isn't in some way influenced by the Parthenon. The Parthenon is a very special building because of the visual impact it has on you. When you go up there, it's first of all huge. Solid marble, there's not a straight line in it, so that it has a lightness and a sense of movement. When you stand on the Acropolis and look at it, it seems almost afloat. A imagem do Partenon é familiar para nós, mas 25 séculos de guerras, intempéries e história reduziram esse edifício a uma sombra do que ele já foi no passado.
o engenheiro Ed McCann e o arquiteto Manolis Corres assumiram a tarefa de decifrar exatamente como o prédio foi construído e qual era sua aparência durante a Era de Ouro de Atenas. Os homens de Péricles extraíram mármore para o Partenon do Monte Pentele, próximo dali. A equipe que está restaurando o templo hoje extrai seu mármore exatamente do mesmo lugar. O processo, extremamente trabalhoso, mesmo com o auxílio da tecnologia moderna, teria levado meses na época de Péricles. Primeiro, o mármore era entalhado à mão a partir da rocha-mãe. Não se admitiam falhas nas pedras. E então surgia a questão do transporte. It was a 10-mile journey, and they bought 20,000 tons of marble blocks with just teams of oxen and rollers. This incredibly long journey all the way up the steep Acropolis to get it there. This is an astonishing feat. It would be an astonishing feat today with proper cars and so on. A parte mais difícil da jornada era a última, fazer o mármore subir por um aclive de 100 metros. Ed McCann descobriu a engenhosa técnica utilizada pelos pedreiros. They had a very cunning system for getting the rocks up to the top. And what they did was they set up, they had a cart on one side with the rock on it, and up the top on the other side they have another cart full of stone with a big rope going round and over a giant pulley wheel. And then they set up the donkeys and the people all pulling down. And so they pull down and lift the rock up. And then at the top they're able to unload it, and then they bring the horses up here, they put a rock on that side and they bring it back up and down like that. So it's a counterbalance system. O tamanho do desafio se torna ainda mais impressionante quando Ed e Manolis calculam o peso do mármore. Os blocos eram imensos. So they had 8 cranes dotted around the Parthenon, and these were timber cranes, and they lifted these pieces up into the construction, and the biggest piece was 13 tons. So about the biggest 8 pieces weighing 13 tons each. Os guindastes eram extremamente fortes, capazes de içar uma coluna de 13 toneladas. Também tinha um design muito simples. 2 vigas de madeira eram ligadas por um suporte de ferro e cordas eram passadas por um sistema de polia em uma das extremidades. 200 homens eram empregados no local das obras, mas em toda a cidade, milhares de outros trabalhavam para apoiá-los. Pedreiros, moldadores, fundidores, fabricantes de cordas, transportadores. Manolis, are these the original pick holes? Exactly. Second stage after bringing the stone from the quarry. It is one of the preliminary stages. But the last time someone put their finger in there might have been 2,500 years ago. Exactly. Com as pedras já no lugar, os mais habilidosos pedreiros esculpiam o mármore. Ed McCann pretendia compreender exatamente como esses homens trabalhavam. The key principle that underlies working the stone is working from doing rough cuts with the stone through to gradually getting to finer and finer stone cuts. And that's reflected in the tools that they use. So that the tool that they used for rough cutting was this double pick. It's difficult to lift and it's difficult to aim. I'm reliably informed that if you were any good with this, I could move 200 kilos, that's about twice as much as I weigh, in an hour's work with one of these. Now, as you got into the stone and you needed to get finer and finer, you needed to use ever smaller tools. And I can put them exactly onto the bit of stone I want to hit, to the nearest millimetre. It's much, much easier to use, and I can't really go too far wrong. But of course, I don't get very much off with this. It would take me 2 weeks chiselling away, basically reducing the marble to dust before I'd move 200 kilograms. Quando colunas e tambores ficavam prontos, era preciso juntá-los. So this is where the original stones were put together, and these were iron clamps. Exactly. The clamp is missing, but you see the bed of the original construction. And this would have been underneath, so you wouldn't have seen it. Always. So it's underneath the bottom of the exactly. Hidden by the next course. Yes. I see. Okay. Hoje, os estragos causados pela poluição provocaram a necessidade de extensiva restauração do Partenon.
Enquanto Ed McCann buscava provas de como as pedras foram juntadas e encaixadas séculos atrás, ele obteve acesso exclusivo ao trabalho que está sendo realizado atualmente. This is the modern restoration work that is going on. And although it's different to what they did in Periclean times, there are some similarities. I mean, first of all, the column drums themselves are the same, and they're lifted up, in this case, by a great big iron and steel crane. In those days, it would have been a timber one. And you can see in the middle there a little metal spigot sticking up. Nowadays, it's made out of titanium, but in Periclean times, that would have been wood. And that's what helps you to center this thing. So when you lower it in with a crane, there's a little hole, and you line them up, and then you know you're exactly centered up. Cada parede e cada coluna são provas de uma extraordinária habilidade. A impressão que se tem é a de que não existem emendas. You see one of the best preserved joints in the Parthenon, because this column was never destroyed by any event like bombardment or earthquake. These joints, you couldn't get a piece of paper in there, could you? A estrutura externa do Partenon consumiu 46 dessas colunas de 13 toneladas. O resultado foi um edifício de beleza sem igual. Hoje, ele continua sendo impressionante, mas na época de Péricles seria de tirar o fôlego. Não só por sua parte externa, mas também pela interna, que há tempos desapareceu. Nossos investigadores agora se concentrarão nesse interior, tentando revelá-lo como seus construtores o viram. Porque o Partenon teve outrora as mais espetaculares estátuas já esculpidas. O que Péricles construiu na Acrópole foi, em sua época, revolucionário. No centro de seu programa de obras estava a ideia de remodelar sua cidade. Esse programa era incrivelmente ambicioso. Acabou sendo também extremamente bem-sucedido. Péricles mudaria o seu mundo e ajudaria a definir o nosso. Pericles managed to get his dream to come true, which was to build all those beautiful temples on the Acropolis and to have his name on our lips 2,500 years later. E, ao que parece, na época de Péricles, estes prédios eram ainda mais impressionantes, ainda mais belos. Autores da antiguidade descrevem o interior do Partenon com admiração. Mas aquilo de que eles falam não existe mais. Em 1687, o exército veneziano bombardeou a cidade de Atenas. O centro do templo foi destruído por uma grande explosão. Agora, Ed McCann e Manolis Corres investigam as ruínas para decifrar as pistas que foram deixadas. Eles querem saber como era o Partenon quando foi construído. This is where a Venetian cannibal smashed into the column, bang, and the lines of stress fly out and a big chunk of the marble falls off. And they're all over here. We see one there, one there. I've noticed that you've got some Greek vandals. Because that's graffiti, isn't it? Yes, it is, yes. One of 230 graffitis in the Parthenon, many of them of historical value, pertaining to people thanking God for being saved in the sea after voyage back to Athens and so on. A Greek sailor would have gone out in his ship, and if he'd had a successful voyage, he would have come back to the Parthenon, climbed up here, and scribbled something on the wall saying, "Thank you very much, God." Exactly, yes. Fantastic. Em meio ao grafite e aos danos provocados pelas bombas, eles viram outras marcas. Resquícios de pigmento que sugerem que toda essa estrutura foi um dia radicalmente diferente. A imagem convencional de um templo grego é a de pedras brancas e limpas, mas parece que o Partenon já foi repleto de cores. So the Parthenon was actually painted when it was Yes, it new. was painted. It was a principle in ancient architecture to cover the buildings with paint, even in marble. Hoje podemos recriar o visual do Partenon. Colunas alvas deslumbrantes,
cobertas com arestas azuis, vermelhas e douradas. Na verdade, nenhum outro templo grego era tão detalhadamente colorido quanto este. Além das tintas, existiam esculturas belíssimas. Havia 92 estátuas. Um friso trabalhado, entalhado no mármore, tinha quase 155 metros de extensão. E as esculturas que adornavam as arestas eram colossais. I think the Parthenon is remarkable because if you look at the sculptures, and we can these days see them from behind and see that they're beautifully sculpted in the round, yet once up in the building, they could never be seen. It's hard to explain that, except perhaps the pride of the artists, the sense that they were doing this in honor of the gods and perhaps in honor of the city, pride of workmanship. Péricles pretendia que qualquer pessoa que entrasse no edifício se sentisse intimidada. Este não era, afinal, apenas um local de louvor. Abrigava o tesouro público e também o principal símbolo da cidade. Uma enorme estátua de sua deusa protetora, Atena. O engenheiro Ed McCann vem tentando encontrar o lugar onde se localizava a estátua destruída há tempos. And Manolis is a bit embarrassed to tell me where the statue was because it's right underneath that rather horrible crane, was where Athena used to stand in all her glory. Will you put Athena back as part of the restoration? It's impossible because the whole thing was destroyed, completely destroyed during the fire in the 3rd century AD. Registros sugerem que a estátua tinha 9 metros de altura, era coberta de ouro e marfim, e como ficava no interior do prédio, só seria vista de perto. Quem a observasse, portanto, poderia acabar sentindo-se como um anão. This statue was virtually unprecedented. Pericles had it put on a plinth that was 5 foot tall, so that when you went in, all you could see was her feet, and then you gradually lifted your gaze up and up and up and up. 40 more feet until you finally came to her beautiful face, a helmet with these horses springing out of it towards the gods. The statue of Athena in Athens completely altered the history of temple statuary in the ancient world, and therefore probably of Christian statuary as well. E o desenho do exterior do templo provou ser ainda mais influente. Ao longo dos 2.500 anos desde que ele foi construído, engenheiros de todo o planeta tentaram copiar o Partenon, mas nunca foram capazes de aperfeiçoá-lo. Ed McCann desvenda seus segredos. One of the more famous stories about the Parthenon is how, although it's a very rectangular building, when you look at it, actually there aren't any straight lines in it at all, and that the people who built it all with gentle curves going upwards to counterbalance an optical effect, that when you look at straight lines from distance, they don't appear to be straight, and so everything's curved. And to show that, what we've done here is we've taken one of the main steps here on the Parthenon, we've put a string going from corner to corner, and here I am in the middle of the Parthenon. We can see that there's maybe 4 or 5 inches here of sag relative to the top of the step. What that means is that the step is 4 inches higher here than it is on the corners. And this happens all over the Parthenon. Hoje, é possível reunir décadas de pesquisa e, usando as mais recentes técnicas de modelação gráfica, reconstruir o Partenon. Oito colunas na frente, 8 atrás. Uma fila de mais 15 colunas em cada lado. Caminhando pelo templo, você passaria por um terraço, entraria no Santuário de Atena, de 30 metros de extensão, chegaria ao tesouro, nos fundos, e sairia por outro terraço, composto de 6 colunas. The Romans regarded the miracles of the Acropolis as the models for many of their buildings, and of course they then affected enormously the sort of buildings that went up during the European Renaissance. So even if it's via Rome, the Parthenon's influence always lives on in architecture. Este edifício sozinho teria sido o bastante para garantir o lugar de Péricles na história.
mas ele ainda faria mais. Estava prestes a trazer uma mudança radical, fundamental a Atenas. Um novo grupo de edifícios transformaria toda a cidade e seu povo. Péricles construiria a democracia. Do alto da Acrópole, ao longo do governo de Péricles, o Partenon servia como testemunho do status de Atenas. A cidade era uma superpotência. Athens showed her dominance over the rest of the Greek world mainly through, I think, Pericles' building program. Mas os planos não eram apenas se exibir para o resto do mundo. Péricles pretendia reformular a vida dos atenienses comuns. O foco de suas obras mudou dos santuários religiosos para a cidade baixa. Como na Atenas moderna, aquele era um movimentado centro de comércio. Em seu coração ficava a Ágora. The Agora was extremely important. It's a marketplace, it's a political center, it's a social center. It's basically the middle of town in all respects. Hoje, a Ágora está em ruínas. No passado, ela foi atacada por invasores bárbaros e acabou sendo parcialmente soterrada por novas construções. Foi abandonada. Mas é possível recriar a aparência que ela ostentava na época de Péricles, quando estes 12 hectares eram o centro da mais avançada civilização do planeta. John Kemp é a autoridade mundial na estrutura da Ágora. Ele passou mais de 3 décadas tentando descobrir qual era a aparência do lugar. Nesta porção de terra, houve ruas movimentadas, uma coleção de templos, um mercado e a primeira sede de um senado na história. The Agora in Periclean times would have been quite impressive. It would have been lined with stoas, which are big, long, colonnaded buildings in which you could take shelter from the sun or from the rain, depending on the weather. And it will have been full of people. Outro templo impressionante foi construído nesta área, muito diferente do Partenon. Chamado de Hefesto, era dedicado aos artesãos que transformaram em realidade a visão de Péricles. Através desse gesto, Péricles reconhecia a origem de seu poder e repousava no apoio que o governante recebia de seu povo. It's one of the best preserved temples in antiquity, so it's a little hard to see how it goes together. When you come down here, you can see pieces of the lower square. And from this, you can see that the building is made pretty much all of marble. No mortar was used. The individual pieces were held together with iron clamps, such as the one you see here, and iron dowels. And you can still see the piece of iron and a little bit of the lead used to hold it in place, along with the pry hole used to get the next big block in place. This here is a step block, and everything above here in that direction would have been the second step, so all these marks would have been covered. O Hefesto ficava na extremidade da Ágora, mas em seu centro se localizava a Câmara do Conselho. Para erguê-la, os operários nivelaram o solo, criaram terraços artificiais e construíram dentro das pedras. As técnicas utilizadas já eram conhecidas, mas o que passou a existir no interior do prédio foi revolucionário. Este edifício foi o berço da democracia. These walls here are all that remain of the old council chamber, built in about 500 BC. It was a very simple building with mud brick walls, a columnar facade to the south, and a bunch of wooden seats for the councillors to sit on. Uma antecâmara retangular levava a um grande salão principal. Em seu centro, um teto de madeira era sustentado por 5 colunas. 500 Athenians would be allotted every year, not elected, just picked out of a hat, to serve as the senators. A forma de democracia adotada era muito simples. O conselho apresentava ao povo questões a serem discutidas, litígios, impostos, a escolha quanto a entrar ou não em guerra. Então, as decisões finais eram tomadas pelo povo.
As pessoas davam seus votos jogando um pedregulho em um pote de barro. A Câmara do Conselho pode ser comparada ao Senado norte-americano, mas em vez de permitir que políticos de carreira a dominassem, o que se esperava era que, em algum ponto da vida, todo cidadão ateniense a integrasse. Most democracies today are representative democracies. Athens was a direct democracy. We can compare it as a working system of government to something like a New England town meeting, where everybody in the town goes to the meeting and the decisions are made by everyone. Os atenienses também desenvolveram uma forma de impedir que algum indivíduo ganhasse poder demais. Ostracism is something we don't use anymore. It was kind of a reverse election where the Athenians had the opportunity once a year to vote somebody out of office. And the way they did it was by writing the name of the man they thought was a threat to the democracy on a piece of pottery. And the Greek word for that is an ostrakon. So it was essentially being exiled for 10 years by vote of little bits of pottery. Um dia, um político podia ser incrivelmente popular. No dia seguinte, seus bens poderiam ser congelados e ele poderia ser banido do país por 10 anos. O impressionante é que Péricles nunca sofreu essa punição, apesar de ter dominado a política de Atenas por mais de 3 décadas. Seu poder tinha origem no apoio que recebia de seu povo. E casas humildes de proprietários particulares ficavam por perto, bem ao lado dos imponentes templos e prédios públicos atenienses. We're at the remains of a fairly typical Athenian house. This wall here going back in that direction there. That area is the open courtyard. They're very simple, they're very modest. As paredes dessas casas eram feitas de tijolos de barro ou pedras de campo, reforçadas com madeira revestida de argila. Finalizada a construção, as paredes eram pintadas de branco, preto, amarelo ou vermelho. Os pisos eram feitos de argila compacta e podiam apresentar desenhos em mosaico. As casas costumavam possuir faces internas e um jardim central, e cabia a cada cidadão ligar sua propriedade ao sistema de abastecimento de água da cidade. Centenas de anos antes dos grandes projetos de construção de Roma, os atenienses do período de Péricles desenvolveram um sistema de água e esgoto extremamente avançado. John Kent encontrou o que restou dele sob estas ruínas. Clean water is essential for the well-being of the city, of course, and both Pericles and other statesmen concerned themselves a lot with making sure the Athenians had enough. You see here a group of pipelines that have been excavated, many of them used to bring good fresh water into the city, many others used to carry the wastewater away. And literally hundreds of meters have been found crisscrossing the Agora. As seções de tubulação eram curtas, com até 120 centímetros, porque eram produzidas em rodas de oleiro. Tinham 5 centímetros de espessura e possuíam uma curvatura especial na extremidade, a fim de garantir um encaixe à prova de vazamento. Quando uma seção da tubulação era instalada, os engenheiros a testavam derramando água misturada a cinzas. Viajando em trincheiras rasas, sob a ágora, esses canos carregavam água de diversos poços e fontes em montanhas. Reunindo todos esses elementos, os templos, as casas, os mercados, os prédios públicos e este inovador sistema de saneamento, fica fácil perceber que Atenas era uma cidade modelo. Com Péricles, ela prosperou. O desafio era manter esse sucesso. Enquanto crescia em riqueza e poder, Atenas acabava provocando a ira e a inveja de suas vizinhas. Péricles tinha de se preparar para o dia em que a cidade seria atacada. A cidade de Atenas passou por uma transformação. Com apoio popular, Péricles liderou seu povo durante mais de 3 décadas.
Every year for over 30 years, he was re-elected head of the Board of Generals. Every year he was elected like that. He never, ever, ever failed to get that position. Enquanto Atenas florescia, o lado militar da autoridade de Péricles se tornava cada vez mais vital. O nível de tensão se elevava com Esparta, a única séria rival pelo poder de Atenas na Grécia. Péricles percebeu que tinha de preparar sua cidade para a possibilidade de uma guerra. As defesas existentes em Atenas protegiam uma grande porção de terra, cercada por um par de longas muralhas e 3 quilômetros de costa litorânea. Estava claro que, no caso de um ataque dos espartanos, tratava-se de uma linha extensa demais para ser defendida. As forças atenienses ficariam sobrecarregadas e vulneráveis. Muito embora Atenas estivesse 8 quilômetros continente adentro, Péricles sabia que seu poder repousava no mar. A Grécia é montanhosa, as viagens por terra eram difíceis e a maior parte do comércio se realizava com as ilhas-estado do Mar Egeu. Então Péricles decidiu se concentrar em proteger a rota até o porto em Pireu. Ele construiu uma terceira muralha que ia direto até o porto. Essa muralha criou um corredor defensável. Era um caminho estreito, mas de qualquer forma, Atenas estaria sempre conectada com o mar. Até mesmo para os padrões modernos, este seria um grandioso projeto público. Como no caso das obras para uma autopista, a construção de uma muralha tem de abrir caminho por casas e fazendas particulares. Cruza rios, divide comunidades e separa as pessoas de suas terras. Mas para Péricles, valia a pena pagar esse preço. Atenas tinha de estar pronta para o combate. Hoje nada resta da muralha de Péricles, mas sua fortificação em Agostina é muito similar a ela. Oferece aos investigadores as melhores pistas quanto à aparência das longas muralhas de Atenas. The wall that he built would have been of smaller stones than this, I imagine, for 4 meters or so, 12 feet, and then above that, mud brick for another, say, 3 or 4 meters. Duas faces externas de pedras largas eram recheadas de pedregulhos. Na parte de cima das fundações ficavam as pedras mais leves. Ainda mais acima, tijolos de barro. Os muros tinham 4,5 metros de largura e 9 de altura. Alcançaram 13,5 quilômetros de extensão. A intenção de Péricles era que eles fossem inexpugnáveis. Para tanto, o segredo estaria em seus defensores. O especialista em armas Mike Loades vem investigando a forma como Péricles policiava suas defesas. Ele confiava na rápida capacidade de reação de soldados montados, viajando por toda a extensão da muralha. The Athenians recruited 300 cavalry. Now, that's a fascinating direct link between Pericles' long walls and cavalry. This was the start of Greek cavalry. Tropas montadas eram uma grande inovação na arte da guerra grega. Cavalry can patrol along the walls. Cavalry can be shot out from postern gates at a moment's notice to go to the moment of trouble. And cavalry can patrol the countryside to protect that agricultural infrastructure. Havia passagens subterrâneas em intervalos regulares nas muralhas. Torres altas e plataformas ofereciam um nível extra de segurança. The Athenian police and watchmen were recruited from Scythian archers. The Scythians were this people from north of the Black Sea. And they had these wonderful, strong, powerful, recurve bows made of horn and sinew. We've got a range of about 250, 300 yards. So anybody trying to lay any sort of siege work out there, these archers are going to be picking them off, and they would stand no chance. Não eram apenas flechas que os agressores tinham a temer. Péricles também posicionou homens com fundas ao longo das muralhas. Eles eram os atiradores de elite da época. And their slingshot was cast in lead, so it has weight. It's aerodynamically shaped like a bullet. This would kill a man. And in fact, this is a copy of one
that's in the British Museum, an original Greek slingshot, and it says the words Dexa, which means take that. It's a wonderful millennia-old bit of soldier's wit. And you simply place the sling in the basket and hurl it. Erguidas antes do desenvolvimento da Guerra de Cerco, estas muralhas nunca foram vazadas na época de Péricles. Nenhum exército tinha a qualidade técnica ou logística para rompê-la. Péricles, portanto, confiava cegamente na defesa que levantara. Daí surgiu a certeza de que ele podia levar seu país à guerra. The war began because there were two main cities in Greece, Athens and Sparta. Both were ambitious to be the leaders of the Greek world, and it was a case of two big kids on the block, and there was only room for one. So war was inevitable. A Era de Ouro de Atenas estava prestes a chegar a um fim dramático. Péricles decidiu apostar tudo o que construíra, tudo o que seu povo erguera, na força de sua poderosa marinha. Em seguida, descobriremos o mundo perdido dos navios de guerra gregos.